Netão é o Graciliano Getúlio Raulino, nascido em Diadema, São Paulo. Filho de uma família que sempre fez o corre para poder dar o melhor pra gente, não no sentido material, mas de ideológico, de a gente viver nesse mundo aqui tentando ser as pessoas melhores que nós pudermos ser. E eu sou essa pessoa, eu sou esse Netão. Eu tento sempre fazer o melhor, não só para mim, mas pensando sempre no próximo. Às vezes isso é uma dificuldade. E o Netão, hoje ou por algum tempo, assim, hoje já está se reencontrando, mas por algum tempo não sabia muito bem o que era, não. Mas o Netão hoje ele é artista, ele é produtor, ele é técnico, ele é empreendedor desde sempre, desde moleque. Então é essa pessoa que vos fala. Eu comecei meu primeiro contato com música foi aos 7 anos de idade. Eu tinha um tio de um amigo que ele queria montar uma dupla igual o Sandy Júnior, estava muito em alta na época, e ele me chamou a fazer parte dessa dupla, porque esse amigo a gente era muito grudado desde pequenininho, e aí fez uma dupla sertaneja chamada Pomba Branca e Gavião. O primeiro microfone que eu peguei na mão, caixa de som, foi através disso. Depois lá, com uns 14 anos, tinha um grupo de pagode chamado União de Família, e eu comecei a acompanhar esse grupo para todos os lados. E comecei a ter esse contato forte com a música a partir desse momento. Depois disso, da adolescência, eu fiz canto, fiz teatro de boneco, participei de várias atividades na minha cidade. Sempre fui bastante ativo nas oficinas culturais da cidade. E aí, o meu contato firme, forte, assim, presente com o áudio foi em 2003, quando eu saí do Exército, e aí arrumei um trabalho numa farmácia na Paulista e conheci o Itaú Cultural. O Itaú Cultural, o Sesc, a Fiesp, eu fazia entrega para esses lugares. E no Itaú eu me fixei muito. Então, nesses 5 meses que eu fiquei nessa farmácia, eu ia assistir shows variados, debates, palestras, e aquilo mexeu muito comigo, porque já era um anseio meu querer trabalhar com arte, desde moleque. E lá eu me descobri mesmo, onde eu falei, não, foi ali onde eu falei, não, eu vou trabalhar com arte, seja no que for, eu vou me envolver com isso. E aí, num show, depois de 5 meses que eu estava nessa farmácia, fui assistir um show e uma das cantoras falou que não tinha hold, quem queria ser hold, não sei o que lá e tal. E eu tinha uma noção do que era hold, frequentando aquele espaço já naquele tempo, e segui eles até um boteco e pedi para ser hold. A partir dali, profissionalmente, eu comecei a minha caminhada. Depois de um ano trabalhando fazendo várias ações, essa banda me abraçou. Quando eu fui ver, eu estava no núcleo dos principais articuladores culturais, né, voltados para a MPB de São Paulo, assim, onde acontecia muita coisa. Era um núcleo muito forte de criativo e tocava para vários outros artistas, como Chico César, Zélia Duncan, Zé Cabaleiro, que na época ali nos anos 2000 estava no auge, né? Todo mundo estava explodindo. E aí eu comecei a acompanhá-los, fazendo várias coisas, e quando eu fui ver eu estava ali no miolo mesmo, no núcleo criativo de paulistano, né? E aí eu comecei a trabalhar um ano inteiro, eu trabalhei ralando, fazendo trampo de graça, dormia nos pontos de ônibus, fazia um corre para poder correr atrás do conhecimento, poder entender como funcionava tudo. Depois de exatamente um ano, eu conheci o Naná Vasconcelos, né, um grande percussionista brasileiro, já falecido, e ele me adotou. Ele me adotou de uma forma muito carinhosa, porque ele me trouxe para perto dele muito fortemente. Fiquei 6 anos com ele, e aí foi a minha ascensão como profissional. Dali para frente, a minha vida mudou drasticamente, de forma positiva.
Lá na minha adolescência eu também fiz parte do Grêmio Escolar, da onde eu estudava, e conheci o Elcinho DJ, o Elcio, que é o meu amigo de vida, assim, a gente é irmão de tudo, a gente faz tudo junto, a gente está sempre junto, o nosso corre é eterno. E ele era DJ, tinha uma rádio clandestina chamada TRK-FM, onde ele era apresentador dessa rádio, e eu era diretor de cultura da escola. E aí eu procurei ele para fazer uma parceria, e naquele momento ele me introduziu no mundo do DJ, no mundo da discotecagem, na parte de aparelhagem, criar, sabe, a gente montava tipo paredão de receiver, e era receiver e caixa de casa, assim, os paredão de caixa dessas caixas de casa para fazer os bailes na escola, na época que podia fazer baile na escola. E junto com ele eu aprendi muita coisa tecnicamente, aprendo até hoje, tanto que a gente é parceiro forever. Como hold, é que essa parte de produção, hold e cantor sempre se misturou muito, né? Mas como hold, tem que falar do Naná Vasconcelos, porque ele que me abriu essa porta para poder mostrar o que eu ainda estava aprendendo, né? E adquirir essa experiência. Com ele, viajando o mundo inteiro, eu viajei mais de 10 países com ele. Como hold, essas experiências junto a ele me deram muita bagagem para toda vez que eu voltava dessas turnês, tendo contato com equipamentos de ponta, com profissionais do mais alto nível, eu voltava para cá e botava tudo em prática aqui. Então, a minha experiência com o Naná foi muito emblemática, assim, tecnicamente falando, né? Por mais que ele tinha peculiaridades, né, dentro dos seus setups, né, a forma como era configurada as ligações e tal, e isso me trouxe uma riqueza de conhecimento muito grande. Uma outra experiência muito forte assim, que eu tive tecnicamente como hold foi com uma percussionista chamada Simone Sou. Eu trabalhava num estúdio chamado Terreiro do Passo, junto com o marido dela, e ela também me abraçou, porque ela tinha aquela necessidade de ter alguém acompanhando ela por conta do grande volume de equipamento, mas principalmente no desenvolvimento de setups, né? Ela é uma percussionista que não consegue ter um setup fixo, então a gente tinha um evento para fazer, um show específico, ela queria montar um setup exclusivo, então eu passava uma semana inteira com ela desenvolvendo vários tipos de setups diferentes para cada show. E isso foi rico demais, porque me trouxe uma base de rapidez para entender, ter aquele feeling de entender como resolver e adaptar algo sem ficar pensando, sem perder muito tempo. E isso é algo que eu carrego até hoje muito forte dentro de mim. Então é um diferencial meu quanto profissional como hold, é essa coisa de eu chegar no lugar, olhar para tudo e já entender o que eu tenho na mão para poder resolver caso eu precise. E adaptar mesmo, coisas loucas, e fazer improviso maluco como o próprio René já viu fazendo. Como produtor, uma experiência muito legal que eu tive, assim, que foi o Manimal, né, o projeto do Júnior Lima e do Júlio Torres. Foi um projeto que me deu muita bagagem de experimentação, né? Me deu muita liberdade para poder eu ter voz. Até então, como profissional, eu não tinha, até com eles, eu não tinha muita voz. Eu sempre naquelas discussões técnicas, né, dentro de outros processos profissionais, como sendo hold ou até mesmo como produtor executivo, dependendo de quem estivesse envolvido, eu não tinha muito, mesmo que eu tenha essa bagagem e tenha experiência, eu não tinha muita voz para poder dizer como poderia ser e dirigir o caminho de como podia ser o trabalho, possa ser o trabalho. Com o Manimal, eu tive total liberdade. Eu tive, na verdade, a experiência de ser parte de um processo de verdade, né? Então eles me deram muita liberdade na criação, desde a gente desenvolveu junto o setup do show, a gente recebeu equipamento, todo equipamento que chegava eu tinha liberdade de levar para minha casa, estudar profundamente o equipamento para depois introduzir dentro da tour e da propriedade de poder fazer ligações que geralmente são bem fora do peculiar,
tanto que o Júlio é muito experiente nesse formato, né, de montar setups que são geralmente não muito convencionais dentro do cenário musical, assim, que a gente trabalha normalmente, e me deu uma liberdade tremenda para criar junto com eles e ter independência, né, de poder chegar nos lugares e agir da forma melhor que eu pudesse para poder eles chegarem e fazer o trabalho. Então, um exemplo eles não passavam som dentro desse processo do Manimal. Então tinha N situações, palcos de vários tamanhos, estruturas diferentes, a qualidade de som, de luz era totalmente diferente de um lugar para o outro. Tinha lugares que eu tinha uma estrutura maravilhosa, tinha lugares que eram bem precários e eu tinha total liberdade para poder resolver. Eu não precisava ficar ligando para ninguém falando, olha, o que eu faço? Porque está faltando tal coisa. Não, eu ia lá e resolvia, porque lá eu não era só um produtor executivo, eu era um produtor técnico, eu era um hold e era animador, fazia um pouquinho de tudo. E para mim foi uma experiência maravilhosa como produtor, porque eu tive a oportunidade de mostrar o 100% do meu potencial profissional, foi junto ao Manimal. Né? Tem outras situações, mas nesse especificamente foi muito emblemático para mim esse trabalho. E como cantor, hoje eu posso dizer que ter voz para poder mostrar a minha arte, né? Não eu como compositor, mas como cantor, ter voz e poder ser a pessoa que leva uma informação que seja relevante para a nossa sociedade, é estar do lado da Elza Soares. Eu sou backing vocal, eu faço produção técnica, né, na Elza Soares e executiva e sou backing vocal. E lá eu tenho a oportunidade de poder mostrar meu potencial artístico, né? Ela me deu voz, ela me deu protagonismo. Lá com a Elza eu tenho total liberdade para poder desenvolver também o meu trabalho, meu lado artístico, como eu nunca tive antes. Eu já tive outras experiências de ser hold e cantor, mas essa oportunidade que a Elza me deu é inigualável, assim, porque além de ela me dar essa voz, dela me colocar à frente do palco, né, sendo as pernas. A gente teve um parêntese muito interessante, parênteses muito interessante. A gente foi fazer um show na Espanha e saiu no dia seguinte uma resenha sobre mim e o Rubi, que a gente na turnê anterior ele era o backing vocal também. E o jornalista falou que nós éramos a voz e os quadris da Elza Soares, pelo fato dela não poder andar mais, né, e não ter toda aquela potência de voz que ela tinha mais, porque ela tem 90 anos, isso é totalmente plausível. Eles usaram essa referência em relação a nós, assim, eu fiquei muito emocionado porque eu realmente me vejo como a voz e os quadris de Elza Soares. Então isso para mim, como cantor, como artista, nossa, não tem preço, não tem nada que pague no mundo. Cada cargo, ele leva um peso, tem um peso de responsabilidade e ao olhar de quem contrata, de quem está no ambiente de trabalho, obviamente eles vão ter um foco diferente para você, dependendo da posição que você está. Nessa cadeia hierárquica que a gente naturalmente vive, o hold, geralmente ele é o que tem um pouco menos de voz, como eu já tinha falado aqui. Então, geralmente a gente não tem logicamente, quando você é um hold que já tem uma experiência vasta, você vai chegar no lugar e vai dominar toda a situação, como o produtor técnico, como o papel do produtor técnico também, porque você acaba dividindo essa tarefa. Agora, quando você é um hold inexperiente, geralmente o seu lugar de fala fica menor. Isso parece soar um pouco preconceituoso, mas não é. É porque quanto menos conhecimento você tem, menos propriedade você vai ter para poder discutir algo tecnicamente, poder ter voz para poder dizer, não, vamos fazer assim ou assado, sabe? Então, nessa cadeia, o hold, lógico, obviamente, hoje eu não tenho mais esse problema, porque eu, quanto hold, eu
pela minha experiência, onde eu chego, e também tendo a base, né, do conhecimento do trabalho que eu estou fazendo, eu tenho uma independência de poder falar mesmo, e olha, não, vamos fazer assim, eu quero posicionamento, vamos mudar um pouco, vamos angular para cá, porque eu tenho já uma bagagem, né? Como produtor, obviamente o tratamento vai ser totalmente diferente. Nós somos como no mínimo, né, em outros trabalhos que eu já fiz, a gente tem aquela premissa assim, eu sou o representante do artista. Então assim, eu sou a cara do artista, né? Eu sou a voz do artista, porque eu chego lá antes. Eu sou o cara que faz toda a pré-produção, eu converso geralmente diretamente com quem está contratando, com quem tem a grana, né? Com quem está contratando ou com o representante dele, um outro produtor na ponta da linha do outro lado de lá. E quando eu chego, quando eu sou recepcionado para esse trabalho especificamente, onde eu vou chegar, onde eu chego para atuar, a gente vai receber desse profissional um tratamento diferente, porque ele precisa dar esse foco, porque ele também vai me ver como essa referência do artista, porque tudo que eu exijo dele vai ser para o artista. Então ele acaba me tratando equivalente. Obviamente que tem aquela coisa da barganha, da negociação, que ele nunca vai ter com o artista, porque o artista vai chegar, vai estar tudo do jeito que tem que ser. O camarim do jeitinho que está no rider, a estrutura técnica do jeito que tem que ser. Obviamente que existe aquelas adaptações que não chegam no artista, né? No final das contas, o artista nem sabe o que aconteceu, porque não é o papel dele saber, é o papel nosso como profissional resolver. Como artista, como cantor, por exemplo, acompanhando as histórias, a coisa muda de figura totalmente, porque eu sou recepcionado como artista mesmo. Eu chego num lugar, sou um músico que acompanha Elza Soares. Depois do show, então, nossa senhora, é aquela lambeção, aquela lambeção danada. Não que seja ruim, eu não tenho esse ego, né? Eu não tenho esse ego porque eu tenho uma trajetória que é da base. Eu venho construindo a minha carreira de forma muito leve, muito natural, então essas coisas não me pegam, né? A gente sabe, tem o pessoal que fica ali, porque você acompanha o artista, você é o cara que está ali junto, está no palco, está mostrando sua cara, passa lá no telão para 15, 200 mil pessoas, que nem com a Elza a gente fez o lançamento do último trabalho dela no Rock in Rio, 200 mil pessoas assistindo, mais o Brasil, o mundo inteiro, pô. Obviamente você vai descer do palco, as pessoas vão querer te paparicar, vão querer te abraçar, tirar foto, não sei o que lá. Mas essas coisas não me pegam não, porque a gente sabe que é pé no chão, né? Porque quando volta pra casa a goteira continua batendo na testa. Tem que entender qual é o seu papel, o seu lugar. Como eu disse, né, quando comecei de molequinho, na minha adolescência eu fiz muita coisa, eu fiz violão, fiz canto, fiz parte de um monte de coral, fiz teatro, fiz dança, fiz muita coisa, tudo em aparelhos da cidade, tudo gratuito, fazendo corre, indo atrás de saber onde tinha um coral para participar. Eu fiz parte até de um coral, gregoriano em São Bernardo. Foi muito engraçado essa parada. Eu fiz muita coisa. Então, eu acredito que essa base, quando eu caí no profissional, né, ter esse tato artístico, ter esse entendimento, ter esse ouvido, eu sempre fui afinadinho desde moleque e tal, me ajudou muito, porque eu até hoje, né, não sou visto só como uma pessoa 100% técnica, né, eu me considero aquele hold generalista. Eu faço percussão, eu faço batera. Obviamente eu não sou um guitar tech, um drum tech e tal, mas eu sou aquela pessoa que apaga incêndio, né? Onde eu me colocar, eu tô me virando. E essa bagagem de base artística, né, de ter feito toda essa base artística na minha adolescência, e depois ter o contato com essa música paulistana e conhecer essas pessoas, e elas me dando toda essa bagagem de informação. Pô, eu trabalhava no estúdio onde tinha 10 mil vinis, eu ouvia disco o dia inteiro. Foi maravilhoso para mim, porque me enriqueceu demais. Então, essa sensibilidade artística, eu acredito que me ajudou e me ajuda até hoje nessa evolução que eu tenho, né, profissional. Porque eu tenho amigos que são maravilhosos, assim, são grandes profissionais, pessoas que têm um conhecimento técnico assim, fora do comum, assim, que eu não tenho, sinceramente eu não tenho.
mas não tem uma sensibilidade musical, que eu acho que deveria ter, porque isso ajuda você, em certos momentos, olhar para aquela questão técnica de forma um pouco mais, de uma forma um pouco mais cuidadosa, menos dura, sabe? Tipo, pô, parou, vamos lá arrumar. Mas por que parou? Será que pode ser só, sabe, ou a questão de, será que não tem uma questão de sonoridade? Não sei. Eu já passei por situações que o cara falou, não, não é isso, não é isso, não é isso. Quando eu vi, era uma questão musical, não era uma questão técnica. Sabe, uma questão técnica mesmo, física, cabo, não era. Era musical. E eu tive essa sensibilidade de entender isso, sabe? Pode contar a história? Pode. Foi que lá no comecinho, com o Naná Vasconcelos, aqui no Ipiranga, no Sesc Ipiranga, a gente veio fazer um show, era o Naná e um violonista basco chamado Pablo Arrieta. E tinha o Cadu, ele hoje é um grande representante de marcas, né, como a Lenrit e tal, e ele era técnico lá, né, estava trabalhando terceirizado lá pela empresa de som, e a gente estava tendo dificuldade na passagem de som, porque o Pablo ele se movimentava o tempo todo. E ele tinha trazido um violão sem captação, porque ele é um violonista clássico. Então ele não tinha um violão com captador, era acústico. E a gente tinha botado 281, só que não vinha som, porque ele tinha uma coisa da dinâmica, da coisa emocional de tocar. E o Naná ficou extremamente irritado com isso, porque não conseguia ouvir o cara. Parou, o empresário era meio bruto, né? Falou assim, o cara tava tocando, não saiu o som, ele, porra, Pablo, mete o dedo nessa porra. Falei, mano, o cara falou isso pro artista, velho. E aí o cara era bruto, gauchão bruto. Aí ficou aquele clima, o Naná saiu, tinha um outro músico, o César Miquiles, flautista e saxofonista, também saiu, pra gente resolver essa questão. Bom, eu cheguei no Pablo e falei pra ele, Pablo, olha, eu entendo que você tem uma dinâmica, eu sei que é você, não é de você. Só que se você não ficar um pouco mais parado, você não entender que você tem que deixar o seu violão posicionado aqui para os dois microfones pegarem, a gente não vai conseguir tirar uma sonoridade bacana. Você vai ter um problema sério com isso. E a gente não vai conseguir desenvolver o trabalho hoje. Infelizmente, você vai ter que abdicar da sua performance corporal e botar mais valor na performance musical aqui e tal. E conversei com ele no espanholzão daquele brabo, né? Portunhol bonito. E ele entendeu, né? Entendeu. E nesse dia foi muito legal porque a porta do camarim estava aberta e o Naná viu eu trocando essa ideia com ele. Foi nesse dia que o Naná chegou em mim, fechou o camarim, chegou e falou, você tá gostando de trabalhar comigo, Netão? Eu falei, tô. Ele falou, então tá. Então a partir de hoje você vai começar a viajar o mundo comigo. Porque eu já estava um ano com ele só fazendo Brasil. Foi por conta desse fato. Então, essa sensibilidade, né, artística, né, de entender a parte, que o cara precisava de ter alguém para falar, não tecnicamente, mas falar para ele artisticamente, faz uma diferença danada. Tanto que o show foi maravilhoso. Ele entendeu, a gente passou o som, ficou maravilhoso, ficou certinho, bonitinho e deu tudo certo, porque teve essa sensibilidade artística. Bom, eu desde moleque sempre fui muito. Eu desde moleque sempre fui muito fuçado, né? Sempre quis estar fazendo alguma coisa. Então, meu pai era um cara, uma pessoa muito dura, assim, com algumas coisas, que ele era aquele mineirão brabo, assim, eu sou adotado, então ele tinha um cuidado um pouco maior comigo, porque ele tinha um medo maior, que é normal. E aí eu entendo como normal porque eu tive um pai maravilhoso e tenho uma mãe maravilhosa que me adotaram e me deram muito amor, e me dão muito amor. E aí meu pai não queria que eu trabalhasse, de jeito nenhum, queria que estudasse, ele era ferrenho com o lance do estudo, porque ele tinha aquela visão, eu não tive estudo, eu quero que pelo menos meus filhos tenham estudo, a meta dele era que todos os filhos concluíssem o ensino médio, ponto. Para ele já seria uma vitória como pai. Por ele ser semi-analfabeto, então eu imagino que seria uma vitória grande. Então ele não queria que eu trabalhasse, mas desde moleque eu era fuçadão, eu ia pra rua vender gelinho, catava papelão, catava latinha, pegava uns ferros, sempre gostei demais disso, sempre gostei de ter essa independência. Quando eu comecei a trabalhar com isso, assim, depois de um tempo,
eu comecei a ver que tinha muita coisa no mercado, nesse meio técnico, que eu poderia direcionar o potencial da minha esposa. Porque minha esposa é uma costureira, ela faz alta costura, ela entende muito disso. Ela costura desde os 5 anos. Ela começou a costurar no pé da máquina com a voz dela, sabe, fazendo a roupinha das bonecas. E aí eu queria, a gente já tinha umas máquinas, né? Ela já tinha a máquina em casa, ela trabalhava para uma marca chique aqui de São Paulo e tal. Quando ela saiu, a gente falou, vamos comprar umas máquinas para você poder ter essa independência financeira, para você poder botar o seu potencial, né, que também é um potencial artístico, porque a costura é uma arte, para você botar esse potencial em você, para você poder ter a sua independência aqui, poder construir alguma coisa. E aí, no meio desse processo, eu senti a necessidade de ter umas roupas diferentes, foi muito natural, assim. E eu queria ter umas calças com bolsos grandes, que eu tinha um iPad, aquele iPad 2 grandão. E eu pedi para ela fazer umas bermudas e umas calças com os bolsão que coubesse o iPad, cabe o computador, até um laptop. E aí ela fez, e eu comecei a usar nos trampos. E aí a galera começou a ver e gostar. Falou, mano, onde você arrumou essa bermuda com esse bolso desse gigante? Eu falei, não, minha mulher que faz e tal. Nossa, que da hora, não sei o que era. Tudo bem, ainda tava roots, né? Ela não tinha uma base técnica apurada, depois fez uns cursos e tal, para apurar. E aí eu vi uma brecha no mercado muito grande. Eu falei, nossa, comecei a pesquisar e vi que os profissionais, eu já tinha essa visão, porque eu também não compro nada que eu sei que eu não vá usar pelo menos 3, 4, 5 anos na estrada, porque não adianta você comprar um alicate vagabundo, não adianta você comprar uma lanterna vagabunda que você vai ficar trocando esse tempo todo, porque o uso é muito, muito constante. Então eu falei, eu vou criar uma parada aqui, porque eu tô vendo que tem uma brecha no mercado, um nicho que dá para atuar. E aí que veio a ideia da Graxos, né? Veio a partir de uma vontade minha de ter um vestuário diferente, que atiçou a vontade de outros amigos. E aí a gente fez para os amigos, né, para alguns amigos, assim, isso se espalhou e a gente criou a Graxos, que é uma empresa, a nossa empresa, né, eu digo que é a nossa micro grande empresa familiar, né, que a gente é gigante, porque é nosso sustento também. Veio a ideia de criar um vestuário focado para profissionais de palco. Porque a gente via que eles compravam roupas de artigo militar. E aí eu falei, por que artigo militar? Fui pesquisar. Aí um amigo me falou do tecido Ripstop, isso 7 anos atrás. Eu falei, Ripstop, vamos lá. Pesquisei o Ripstop e entendi tudo sobre o Ripstop e falei, então é com Ripstop que eu vou trabalhar. É um tecido militar de alta resistência e durabilidade. E aí a gente começou a atuar nesse mercado de vestuário para profissionais de palco. Eu estando em cima dos principais palcos do Brasil e do mundo, eu comecei a fazer uma pesquisa em loco, muito apurada, para entender qual era a necessidade desses profissionais. É o que? É um bolso mais fundo? É um reforçado na entrada do bolso, porque tem o desgaste de tirar e colocar ferramenta? É uma argolinha, um detalhezinho que faz a diferença para o cara pendurar um crachá, uma luva, algo assim? E aí eu comecei a desenvolver um produto e hoje a gente tem é bem restrito, né? A gente faz calça, camisa e bermuda para profissionais de palco. E hoje a Graxos, né, nesse momento que a gente está passando, a Graxos hoje é a nossa principal fonte de renda. Antes era secundária, porque eu não dava 100%, porque eu tenho a minha parte artística, eu tenho a minha parte profissional, técnica, mas hoje se tornou o nosso principal fonte de renda em casa e eu tenho muito orgulho dessa marca, porque hoje é uma marca respeitada como a Shure, como a Sennheiser, como a Audio Dream. A gente tem um carinho do nosso público, né, dos nossos clientes muito grande com a marca. As pessoas que compram uma vez se fidelizam com a gente, porque sabem que o nosso produto de verdade é feito para durar, como todo material voltado para a área técnica tem que ser. A maior dificuldade desde o início até hoje é abrir o mercado. Por ser muito nichado, eu não consigo, eu tenho uma dificuldade de abrir, porque eu gostaria de abrir, porque é um vestuário que ele vai além só do palco, porque ele é um vestuário para o dia a dia, é uma roupa que você pode usar, é uma bermuda que você pode usar
tanto no trampo quanto ir andar de skate ou ir no shopping e para qualquer coisa. Ela tem um design que é versátil, né? Ele é um vestuário casual também. Mas levar esse entendimento para um público que já conhece a nossa marca como técnica é a minha maior dificuldade desde sempre. Já venho tentando mudar um pouco isso, mas mesmo assim é bem difícil. Eu não me sinto mal com isso, eu acho que a gente é um processo também de aprendizado da nossa parte, meu e da minha esposa, para a gente entender aonde nós iremos atuar, né, daqui para frente para abrir esses caminhos. Então é uma forma de me dar mais força para estudar e entender melhor o mercado de vestuário, que é um mercado vasto, né? A gente só precisa entender os caminhos. Eu já achei um, que é chegar nesses profissionais. Agora estou estudando para encontrar outro, que é abrir para o mundão afora. O Elcinho nem se fala, né? O Elcinho sempre foi, nós um para o outro, a gente sempre foi uma muleta, né? Tipo, quando um tava caindo, o outro vinha e se levantava. Quando o outro tava caindo, teve um período que o Elcinho queria parar de tocar. Eu falei, não, você é louco, cara. Eu fui lá, arrumei um trompete, aí eu ganhei umas caixas de som, uma Soundtex de um amigo, o Jorjão, que faz case. Eu tava fazendo vários cases pro Naná na época. O Elcinho tava bem desanimado com o lance de DJ e tal, ele é trompetista também. E aí eu peguei essas caixas, falei, mano, vamos montar uma empresa, vamos montar uma parada, vamos fazer uns bailes e tal. A gente peguei essas caixas, ele pegou uns cacarecos que ele tinha das coisas lá dele, e a gente montou a Inaut Produções, que existe até hoje. E nesse período, como eu estava trabalhando muito, a gente virou sócio e as coisas começaram a dar certo com 2 caixas velhas, imagina. E aí o Elcinho continuou, foi pra cima. Chegou uma hora que eu não tinha como, o Elcinho ficava amarrado nas minhas decisões. Eu falei, ó, Elcinho, faz o seguinte, mano, pega tudo e toca o pau, vai pra cima, vai fazer o seu trampo. E aí o Elcinho hoje tá com a empresa dele, ele tem uma empresa que faz casamento, festa de aniversário e tal, e tem uma base de equipamento muito boa, tem iluminação, tem som, tem toda uma estrutura dele, independente, e que foi a partir disso. E o Elcinho sempre foi esse cara que, quando eu estava mal, querendo parar com as coisas, ele vinha puxar e vice-versa. Eu tenho muitas pessoas maravilhosas. Tem a Cris Rangel, na parte artística, né? Eu sempre me neguei muito quanto cantor. Eu sempre fui aquele cara que, quando estava no rolê na estrada, tinha van, ônibus, que a galera começa a fazer festa, eu era aquele cara da rima, né? Porque eu tenho uma base do hip hop, né? Eu cresci no movimento hip hop. Não, fiz canto lírico e tal, mas eu também tenho essa base do hip hop que é muito forte, fiz parte de vários grupos lá em Diadema. E aí eu era esse cara que acompanhava as coisas da rima, e a galera sempre me viu como esse cara da rima, não como cantor. E aí a Cris Rangel, que fez a direção artística do meu álbum, né, do meu EP intitulado Sob Olhares, ela também foi sempre essa mina que fala assim, Netão, vai pra cima, Netão, você é cantor, você é compositor, você compõe bem, você canta bem, vai fazer seu trampo. E ela sempre me puxava, até quando, 2016, quando eu mostrei as primeiras prés assim pra ela falou, não, agora você vai fazer essa bagaça, agora você vai lançar esse trabalho seu. Tem também o Marcelo Oriente McCoy, o André Cabelo, é uma família linda, Ricardo Prado, Estevão Sicovitz, tem uma galera que é uma galera que vocês têm que conhecer, que são técnicos, que são pós-Egídio Conde, que é uma lenda, né, do áudio no Brasil, Pena Schmidt, que é também do Andreas Schmidt, que é da Audiobiz. Essa galera, tem um pessoal que é bem específico, que é, no caso, o Marcelo, o Walter Pinha, o André Cabelo, que são uns caras maravilhosos que sempre me apoiaram como técnico, como hold, sempre me abraçaram, me ensinaram muita coisa e me abraçaram também como artista depois. Me deram um estúdio para gravar, me deram voz também, me deram voz para poder falar do que eu sinto através da minha arte, abriram as portas da casa, né, dos estúdios. Essas pessoas também me ajudaram muito. Eu tenho muita gente. A Simone Sou também, ela foi uma pessoa que me abraçou, me botou em tudo. Eu fui trabalhar no Mutantes por causa dela, imagina. Fiquei lá no Mutantes 4 anos por conta da Simone, meu, você é louco. Ela é aquela que sempre abraçou os holds.
A gente chama ela de Mamãe Soul, porque ela sempre abraçou a galera da técnica, e principalmente os roads, com muito afinco, assim. Eu tenho muita gente, eu não posso deixar de falar, por mais que a gente tenha umas coisas e tal, umas mágoas aí, mas foda-se, pode falar foda-se? Pode. Foda-se, eu nunca vou deixar de ter essa gratidão por ele, que é o Alfredo Belo, que foi quem me trouxe, foi o cara que no dia que eu estava lá no boteco, depois do show do Itaú Cultural, que a Dona Zica, a banda Dona Zica, que também me abraçou, eu que falei com ele que eu queria ser hold, ele que me abraçou, depois me botou dentro da casa dele, no estúdio dele, e foi o primeiro contato que eu tive também artístico de poder estar no palco sendo protagonista, foi com ele no trabalho chamado DJ Tudo. A gente viajou, fez turnê na Europa, Brasil todo, e eu tenho que dar essa ressalva de agradecimento a ele. Tem muita gente, a minha família nem se fala, o que minha família me apoia, o que minha esposa, Selma, me apoia. Quando eu comecei com isso eu não tinha grana, e ela me dava dinheiro, ela trabalhava, e aí ela me dava grana para me comer, para pegar busão, e depois a gente casou. Ela era aquela mina que aguentava o rojão de eu estar viajando, numa época que ainda a gente fazia viagem de 2 meses de tour, né? Eu ficava fora, ela segurava a onda. Depois, quando nasceu nosso filho, ela passou uma barra também junto por conta disso, porque meu filho Pedro, nosso primeiro filho, nasceu e eu fui viajar, e ela, sabe, eu ficava vendo a fotinha dele de longe, assim. Ela é uma mulher que está sempre comigo, me apoiando em tudo, comprando as minhas loucuras, se estressando com o meu temperamento, que eu sou uma pessoa difícil. E hoje, meus filhos, nem se fala. Ele existe? 2020 vai existir na vida da gente, na nossa história. Muita gente vai abolir esse ano da vida, né? Eu desses meses pra cá, né? O Renê sabe muito bem, que a gente conversa bastante. Como muitas pessoas, eu me questionei demais, né? Fiz vários questionamentos. Comecei a olhar, comecei a discutir dentro de mim, comigo mesmo, qual é o meu lugar na sociedade. Porque eu tenho uma vida profissional que não existe mais. Não existe mais. Né? Talvez quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, essa vida já deva estar existindo novamente, mas ela nunca vai ser igual. Ela não vai voltar a ser o que era antes, da forma como era antes. Essa constância, esse vai e vem, toda semana tá fora de casa, viajando, uma loucura, faz um bate-volta lá nos Estados Unidos e vem, não sei o que lá, e vai para não sei onde, viaja do sul pro Nordeste em 2 dias. Isso vai acontecer, mas qual vai ser esse ritmo? Eu fico me questionando muito se realmente eu quero, eu me questionei, hoje eu já sei que tá tudo certo, esse é meu caminho. Eu vou continuar vivendo de arte até o fim da minha vida. Eu não vou mudar isso, não tem como, porque é isso que eu sou, é isso que é minha essência. Mas 2020 para mim está sendo realmente uma análise psicológica mesmo, sabe? De me reinventar como ser humano, como profissional, como pai, como marido, sabe? Eu não posso também negar que está sendo bom, porque eu nunca estive tão perto dos meus filhos, né? Por conta dessa vida corrida, eu perdi muita coisa. Esse ano de 2020, eu passei um dia dos pais com meus filhos. Já tinham 3 anos que eu não tinha um dia dos pais. Eu estou me reencontrando com a minha esposa, sabe? Isso também é muito bom. Eu não posso falar que isso é ruim. Eu consegui agora, nessa situação de 2020, dar mais potencial, dar mais de mim para Graxos. Que isso é importante também, está sendo muito bom, porque eu estou me descobrindo como empreendedor de novo, né? me readequando, correndo atrás de informação, entendendo o mercado de e-commerce. É horrível passar por tudo isso, entender que tá uma merda, que tem gente que tá passando fome de verdade. Eu ajudo amigos com cesta básica, tá ligado? É inacreditável imaginar que profissionais de alto gabarito, os caras super fodões assim do mercado, eu tenho que
eu me sinto feliz de poder ajudar, mas é triste saber que o cara está vivendo de cesta básica. Ao mesmo tempo que eu fico muito chateado, né, também vendo a forma como as pessoas estão lidando com isso de forma muito displicente, de forma muito irresponsável, porque eu vejo quanto mais as pessoas são irresponsáveis, mais longe eu estou de poder subir em cima do palco novamente. Isso me deixa muito mal. Mas ao mesmo tempo, eu agradeço porque eu estou conseguindo me redescobrir em um monte de coisa e estou conseguindo dar foco para coisas que eu talvez não estaria dando se estivesse tudo como eu estava antes. Então, tanto artisticamente, como empreendedor, como pai, como marido. Então eu tenho, na verdade, olha, eu vou ser sincero, eu agradeço. 2020, daqui a uns anos, eu vou olhar para trás e vou falar, legal, que bom que eu pude passar por tudo isso, toda essa tormenta e me redescobrir para chegar nesse ponto que eu estou agora, porque sei que lá na frente vai fazer uma diferença tremenda. E positivamente falando, vai fazer muita diferença na minha vida.